Pois é, Márcio Savinho, é ex-atacante da base do Galo, jogou aqui, né, 2020, ali começou a atuar pelo profissional, 2021 também, participou de alguns poucos jogos ali no Campeonato Brasileiro, quando a gente conquistou. Ele tem se destacado bastante lá no Girona da Espanha. O time dele atualmente está em primeiro lugar na La Liga, na frente de grandes times como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, e ele tem sido a principal chave, a principal peça desse time, né? E ele pertence ao Manchester City e logo ele está chamando a atenção de outros grandes clubes lá da Europa, e é disso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Bora lá! Eu estou aqui com a matéria da Goal aberta e diz aqui: Barcelona observa jogador revelado pelo Atlético Mineiro e City, que é o time a qual ele pertence, quer no mínimo 105 milhões de reais. Aí fala aqui, o Galo tem direito a 12,5% de uma eventual negociação de Savinho. Nos moldes pedidos pelo grupo City, o clube levaria 2,5 milhões de euros. Porque o Galo, quando vendeu para o City, manteve só 12,5%. E aí diz aqui, o Barcelona monitora a situação de Savinho, atacante que pertence ao grupo City e atualmente está defendendo as cores do Girona, também da Espanha. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal Sport e confirmada pela reportagem. No entanto, ainda não há tratativas para que o atleta deixe o clube rumo ao Camp Nou, como soube a Goal. Até porque atualmente a janela de transferência está fechada, né? Mas aí continuando aqui, diz aqui: em que pese não haver negociação pelo atleta de 19 anos, o grupo City exige ao menos 20 milhões de euros, 105,24 milhões de reais na cotação atual, para que a venda aconteça na próxima janela de transferências, conforme apurado pela Goal. O valor é quase triplo do que foi pago para tirar ele do Atlético em julho do ano passado. O Barça está ciente da exigência feita pelos representantes do grupo City em uma eventual negociação do atleta, que tem se destacado no futebol espanhol na atual temporada, igual eu falei para vocês. Ele tem participado bastante dos gols lá do Girona, tanto que atualmente o Girona é o líder lá da La Liga. E aí, descendo aqui para complementar, diz aqui: quanto o Galo receberia, né, nessa possível venda do Savinho para o Barcelona? Clube formador de Savinho, o Atlético Mineiro é detentor de 12,5% dos direitos econômicos do atleta. Portanto, teria direito a 2,5 milhões de euros, que dá 13,16 milhões de reais. O que é bem pouco, né, comparado ao possível valor que o Manchester City vai receber por essa venda. Aí fala aqui de uma eventual negociação do jovem no valor pedido pelo grupo City, como soube a Goal. Então, assim, para mim, particularmente, né, eu acho isso aí um desperdício, né, que foi feito aí pelo Galo, um grande talento da seleção brasileira de base aí, que atuou em várias categorias, e agora o Galo só vai receber mais 13 milhões de reais, além do pouco que já recebeu com a venda dele mesmo, né? Mas continuando aqui, diz aqui: os mineiros já embolsaram 6,5 milhões de euros, 33,5 milhões à época, pela venda de Savinho em julho de 2022. Ainda há 6 milhões de euros vinculados a bônus atingidos pelo jovem no futebol europeu, que é equivalente a 31,57 milhões de reais, que podem ser pagos aos mineiros. Só que eu já até trouxe um vídeo aqui no canal falando a respeito desses bônus aqui que o Galo colocou para receber do Manchester City caso o Savinho complete algumas metas. Só que isso aqui é praticamente impossível, esses bônus. Então eu vou até deixar o vídeo aí no final para vocês conferirem lá depois, para vocês verem que esses 31 aqui, pelo menos metade deles assim, talvez seja tangível e o resto é praticamente impossível. Além disso, haverá o pagamento do mecanismo de solidariedade da FIFA. Este montante é pago a todos os clubes que tiverem contrato com o jovem até os 23 anos e pode chegar no máximo a 5% de uma eventual transação. As metas estão atreladas ao desempenho do garoto com as cores do Troyes da França, clube que pertence ao grupo City, com o qual o Savinho tem contrato até 30 de junho de 2027. Então, assim, além das metas, né, por bônus serem praticamente impossíveis, grande parte delas é considerando o desempenho dele pelo Troyes da França.
sendo que ele nem está atuando por lá, né? Ele está atuando pelo Girona da Espanha, que é um outro clube pertencente ao grupo City. Aí descendo aqui diz a respeito de um possível interesse do Barcelona pelo Savinho. O Barcelona avalia e monitora a situação de Savinho, que está disputando o campeonato espanhol pelo Girona. Ele é tratado como uma oportunidade de mercado pelo diretor de futebol do clube, o ex-jogador Deco, português, como soube a Gol. Os atletas que serão procurados nas próximas janelas terão idades mais avançadas e um pouco mais de experiência no país ou até no continente. Só que aí o Savinho seria essa oportunidade de mercado, né? Ele chegou ao Troyes em julho do ano passado e logo foi emprestado ao PSV da Holanda. No início da atual temporada europeia, foi repassado ao Girona e pelo time espanhol ele disputou 12 partidas, somando 919 minutos em campo, e nesse período já fez 4 gols e deu 4 assistências, ou seja, uma passagem de destaque do Savinho lá pela Espanha até o momento. Então, assim, como vocês puderam ver, até o momento ainda não teve um contato do Barcelona, né, com o Manchester City para poder fazer essa proposta formal mesmo pelo Savinho, porém há um monitoramento. Isso está acontecendo porque a temporada europeia ainda está sendo jogada, né, a janela de transferências está fechada, e é claro que um jogador anotando 4 gols, 4 assistências em 12 jogos, por um time que nem é tão badalado assim na Espanha, né, que é o Girona, ou seja, está atrás de grandes times, como eu falei, o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid, e mesmo assim está conseguindo ser o líder da tabela, né, da La Liga, e ele tem chamado a atenção por ser essa principal peça do time. Só que assim, eu acho que isso chega até a ser um pouco vergonhoso para o Atlético, né? Porque, como diz aqui na matéria, o Galo vendeu ele por 6,5 milhões de euros, 33,5 milhões de reais. Isso no futebol atual, né, que a gente vê os preços tão altos, é muito baixo para um jogador que jogou em todas as categorias da seleção brasileira e que já demonstrava uma grande habilidade assim, né? Porém, aqui no Galo ocorreram vários erros assim com a gestão da carreira dele. A gente pode falar, por exemplo, das poucas oportunidades que ele teve, né? E até no final da passagem dele ali, ele chegou a anotar 2 gols, só que ele já estava vendido já. Então, assim, além das poucas oportunidades, acho que o Galo vendeu por muito pouco, né? Poderia ter pedido mais, né, para poder vender ele para o Manchester City. E eu também acho que vendeu ele muito cedo, né? Porque ele começou a atuar ali quando ele já estava vendido. Então talvez poderia ter ficado uma temporada a mais aqui no Galo, quem sabe, ajudando a gente ali em 2022, tendo mais oportunidades, né? Agora em 2023, por exemplo, você vê o Pavon jogando muito mal, jogando quase nada, com um salário de quase 1 milhão por mês. Eu particularmente preferia dar chance para o Savinho, que é daqui da base, e poderia dar um lucro financeiro numa venda depois também muito maior, né? Então, assim, eu acho que o Galo errou em tudo na gestão da carreira do Savinho, acho que deu poucas oportunidades, acho que vendeu cedo e acho que vendeu por pouco questão financeira também. E aí, pouco mais de um ano depois, né, a gente vê o Manchester City aí colocando no mínimo 105 milhões de reais para poder negociar o Savinho. Isso enquanto a temporada nem terminou, né? Se ele continuar nesse ritmo, decidindo para o Girona, fazendo gols, dando assistências, com certeza esse valor aí vai aumentar ainda mais. E aí o Galo vai ver um jogador que ele vendeu por 6,5 milhões de euros ser negociado por no mínimo 20 milhões de euros, né? Quem sabe o Galo não pega isso aí de aprendizado para poder usar com outras joias da base, como Izep, Alisson, Ian Felipe, entre outras aí, que tem muito potencial e ainda estão aqui no clube, né? Bom, mas então foi isso aí, a notícia a respeito do Savinho, de um possível interesse do Barcelona em contratar ele aí do Manchester City. Fala aí nos comentários o que você pensa a respeito disso, e assim como eu, você acha que o Galo errou nessa gestão do Savinho, né? Eu acho que a torcida também acabou pegando muito no pé dele muito cedo, o cara mal tinha oportunidade e já tinha gente falando que não ia vingar, que era foguete molhado. E aí o resultado tá aí, né? Ele possivelmente sendo vendido por mais 100 milhões de reais, sendo que esse dinheiro poderia vir para o Galo, né? Caso ele tivesse tido oportunidade aqui, e aí a gente faria uma boa venda, igual o Palmeiras fez com o Endrick, igual o Atlético Paranaense fez com o Vitor Roque, a gente poderia ter feito com o Savinho. Mas fala aí embaixo nos comentários a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like
e de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma notícia atualizada do Galo e ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Fechou? Muito obrigado pela audiência e até mais.